Deus a gente encontra em ambientes como esse, em cultos. Vocês estão vendo o irmão testemunhando aqui, que foi precioso para ele o culto lá. Só quem esteve lá consegue explicar o que viveu lá nesta manhã. Consegue descrever o que viveu lá. E cada um viveu uma experiência diferente. Está entendendo? Assim também, se vocês pudessem ver, quando vocês começaram a louvar a Deus com mais intensidade. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas estava uma coisa só. Estava um ambiente tremendo. Né? Porque a igreja começou a louvar a Deus com uma intensidade diferente. O céu se movimentou. Uma igreja no interior da Califórnia, pequena como nós, assim, estavam louvando a Deus, buscando a Deus nos cultos. Havia uma atmosfera de adoração diferente, uma fome pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. E de repente, começou a chegar caminhões de bombeiros. 3, 4, 5 caminhões de bombeiro. E a igreja ali louvando, adorando. E os moradores, os vizinhos da igreja começaram a vir. E quando eles chegaram, que os bombeiros foram descendo dos caminhões de bombeiro, né? E começaram a desenrolar as mangueiras, se aproximaram da igreja. Porque quem estava de fora via um fogo, mas um fogo em volta da igreja, no telhado da igreja havia um fogo. E quando eles chegavam perto, eles viam que aquele fogo não queimava as paredes, não queimava o telhado. E eles começaram a ficar admirados, apavorados. De repente, um a um dos bombeiros, dos moradores, dos vizinhos que vieram ver, começaram a cair de joelho na frente da igreja, chorando, porque aquele fogo não queimava a igreja. E a igreja nem sabia o que estava acontecendo. Quando o pastor, assumiu a palavra, que acabou o barulho do louvor, que eles olharam para fora, os diáconos vieram avisar: pastor, tem um culto aqui fora. Caminhão de bombeiros, vizinhos, todo mundo na calçada, na rua, no pátio da igreja, chorando, com as mãos levantadas. Desviados voltando. Pessoas que estavam vomitando câncer, vomitando enfermidades para fora. E a igreja nem fazia ideia do que estava acontecendo. Só que quem estava lá fora viu um fogo, uma chama em cima da igreja. E acharam que era um incêndio. E tamanho era a chama que veio todos os caminhões de bombeiro disponíveis. Vocês não fazem ideia quando nós estamos louvando aqui com uma intensidade como aquela que nós louvamos antes. Quem sabe labaredas de fogo são levantadas nesse telhado aqui. E as pessoas lá fora são tocadas. As pessoas lá fora ficam admiradas. O que está acontecendo lá? Mas é o que Deus está produzindo aqui. É o que Deus está gerando aqui nesse ambiente. É o que Deus está fazendo aqui dentro. Eu sinto no meu espírito que muitos têm passado lutas nesses últimos dias. Têm passado provas nesses últimos dias. E assim como o Senhor falou comigo pela manhã, Ele mandou eu repetir agora à noite. Que essa prova é de Deus. Não é do diabo. O diabo até pode ser usado por Deus para te provar. Mas a prova é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer esticar você. Deus não quer acabar com você. Deus quer te esticar. Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer amadurecer na fé. Ele quer te fazer tornar você mais forte na sua fé. Para que você possa cumprir aquilo que Ele te chamou para cumprir. Para que você possa exercer de forma cabal aquilo que Ele te confiou. Aquele dom, aquele talento, aquela habilidade, aquela vocação. Essa prova de Deus é porque Deus está te construindo por dentro. Deus está trabalhando no seu interior. As pessoas à tua volta não fazem ideia do que você está passando. Mas Deus está te construindo por dentro. Às vezes Ele precisa reconstruir. Já estava construído. Mas por conta da falta de fé, por conta do desânimo, por conta de alguns comportamentos, foi desconstruído o que estava construído já. E Deus, Ele precisa reconstruir novamente. Tem até uma canção, né?
que fala sobre isso. Se o encanamento está quebrado, o telhado está quebrado, né? Faz uma reforma em mim. Não tem um louvor que fala isso? Faz uma reforma em mim, Deus. Só que quem já reformou sabe quão complicado é reformar em vez de pegar do zero, não é? E o pior ainda é morar dentro e ao mesmo tempo estar reformando. Pó, sujeira, né? Bagunça de material de construção. Por mais que o pedreiro possa ser caprichoso, mas dá sujeira, dá pó, é desconfortável. Parece que nunca vai terminar aquela reforma, aquela melhoria, não é? Quando Deus está construindo a obra em nós, a gente não entende. É pó para cá, pó para lá, material de construção para lá. Deus está lapidando, Deus está mexendo. Puxa, eu achei que eu já estava curado dessa área, Deus. Eu achei que eu já estava curado daquela outra área. Eu achei que isso eu já tinha vencido. Deus, não, tu não venceu nada, não. Foi só superficial, tem que aprofundar um pouquinho mais agora. Mas já está com a casquinha da ferida. Mas tá vendo que tá tudo vermelho em volta? Tá vendo que tá meio amarelado ali, tem pus? Eu tenho que raspar isso aí, tirar o pus, tirar essa infecção. Aí ele vem com o mertiolate dele. Os mertiolates de agora nem dói mais, né? Do nosso tempo era aquele negócio que era uma redinha, né? Só de ver aquilo a gente já quase desmaiava. É? Meu Deus, ardia. Parecia que pegava fogo na carne da gente, né? Quem é jovem há mais tempo, assim que nem eu, sabe o que eu tô dizendo. Até tô lembrando, né? Você caiu lá da bicicleta, caiu pulando da árvore, né? Jogando bola. No nosso tempo não tinha celular, né? Era uma outra geração, né? Parecia que a gente era inquebrável, né? Cada coisa que a gente fazia, misericórdia, né? Hoje eles caem um tombinho, já acham que estão morrendo, né? Para tomar injeção, então, meu Deus do céu, né? Eu lembro que eu tinha 9 para 10 anos. Eu tive que tomar 21 injeções. Nem lembro que doença que eu peguei. Todo dia, 21. Uma em cada lado da nádega, né? E doía. Eu tinha que caminhar com meu avô até a farmácia, que meu pai tinha que trabalhar. 21 injeções. E eu não chorava. Eu ia faceiro, porque eu ia passear com meu avô. Era um passeio, sair da nossa casa até a farmácia. Que depois ele passava no armazém e comprava uma rapadura para mim. E uma guaraná. Então eu suportava a injeção por causa do passeio com ele e por causa da rapadura com guaraná. Suporte a dor, suporte o processo. Deus tem um prêmio maravilhoso para você lá na frente. Suporta, aguenta. Deus tem algo extraordinário para você lá na frente. Amém? Não desista. Não desista, não pare. Prossiga. Amém? Abra comigo. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 35. Êxodo 35. Em Gênesis, Êxodo, versículo 31 a seguir. E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus concedeu tanto que, como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. Aí vai falando, né?
Êxodo 35, 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. E vai falando sobre alguns homens aqui que Deus, através do Espírito Santo, capacitou eles para desenvolver uma tarefa, para desenvolver um talento, uma habilidade, para fazer o tabernáculo, e dentro do tabernáculo fazer os utensílios do tabernáculo. Deus capacitou esses homens. Quando Deus começou a falar comigo desde pela manhã, que o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Desde o início da história nós vemos o Espírito Santo querendo alcançar, revelar, repartir. Se vermos o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo, ele vai falar que a terra era sem forma e vazia. E sabe o que estava acontecendo ali? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava pairando sobre aquela imensidão de nada. O Espírito Santo estava ali. E de repente Deus disse: haja luz. E começou a acontecer. E nós sabemos o que toda a criação foi feita. Amém? Quando nós permitimos que o Espírito Santo ele venha na nossa vida, que ele venha e comece a nos habilitar, comece a nos capacitar, comece a nos curar, comece a nos transformar. Quando nós abrimos o coração e damos liberdade ao Senhor para Ele fazer a obra que Ele tem para fazer em nós. Tem pessoas que vão aos psicólogos, psiquiatras, tomam remédio para dormir, remédio calmante, vários tipos de remédio, mas tudo isso é superficial. Não trata na raiz, não trata na raiz do problema. É apenas uma maquiagem que está ali na vida emocional e na espiritual. Porque tem coisa que só Deus pode curar. Tem coisas que só Deus pode sarar. É errado ir no psicólogo? Não, não é errado. É necessário muitas vezes. Mas você precisa buscar a Deus da mesma forma. O que seria se não existisse energia elétrica? Como seria se não existisse? A dificuldade que teríamos, não é? Talvez você vai lembrar a história dos seus avós falando que quando não existia luz elétrica, que era só o lampião, como era naquele tempo, né? Assim também, queridos, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós ficamos limitados. Sem a presença do Espírito Santo fluindo em nós, agindo em nós, nós ficamos extremamente limitados. Não podemos fluir com aquela intensidade, com aquela capacidade que poderíamos fluir. Tem pessoas que estudam religião, a teologia. Teologia é o estudo de Deus, né? Tem pessoas que tentam estudar a Deus, mas a teologia não faz deles homens e mulheres poderosos para ministrar a palavra de Deus. Eles atingem um limite, um superficial, não conseguem alcançar o profundo, que só Deus alcança. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada, e ela discerne juntas e medulas, e ela discerne a alma do Espírito. A palavra de Deus, quando ministrada por um instrumento, um vaso, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele alcança onde o psicólogo não alcança. Ela alcança onde o psiquiatra não alcança. Ela alcança onde a droga não alcança. Ela alcança onde o prazer sexual não alcança. Ela alcança, a palavra de Deus alcança. O prazer sexual a pessoa tem hoje, amanhã vai ter de novo, e depois vai ter de novo, e depois vai ter de novo. Fome, vai comer hoje, e vai comer depois do culto de novo. Todo mundo que já comeu hoje, 1, 2, 3, sei lá quantas vezes, depois do culto vai comer de novo. Amanhã vai comer de novo, e depois de novo. Você pode até ficar alguns dias de jejum, mas você vai ter que comer. Assim é. Se você não se alimentar da palavra de Deus todo dia, você fica desnutrido,
fica fraco aos ardis do diabo, às artimanhas dele, aos ataques dele. Você precisa estar bem alimentado da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em você. Mas apenas estar com a palavra sem a presença do Espírito Santo é superficial. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa de um relacionamento com Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado para ser o nosso ajudador. No grego é parácletos. É como se fosse um discipulador, um mentor, um treinador. O Espírito Santo foi enviado para nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo foi enviado para que possamos desenvolver um relacionamento com Deus. Jesus disse que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Existem muitas pessoas pregando as verdades aí, mas só tem uma verdade que liberta, que cura e que transforma. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por ele. Amém? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Ele é a vida. Quer que seu casamento tenha sucesso? Convida Jesus para fazer parte. Convida o Espírito Santo de Deus para fazer parte. Quer que a sua família tenha paz, tenha harmonia? Convide Jesus para fazer parte dela. Convida Jesus para fazer parte lá. Porque onde não há perdão, quando Jesus entra, o perdão começa a acontecer. Quando há intrigas, mágoas, ressentimentos, convida Jesus. Jesus vem, as intrigas acabam, as mágoas acabam. Sabe por quê? Porque se tiver uma luz lá brilhando, mas não é essa luz aqui, é a luz divina, é a luz de Deus brilhando lá naquele ambiente, as trevas vão começar a sair, a escuridão espiritual vai começar a sair, porque tem alguém que é o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não pode esconder uma cidade edificada. Não dá para esconder quando você está edificado por Deus. Não tem como esconder uma cidade? Não tem como, né? E a luz, ele diz sempre colocar debaixo da cama. A luz tem que ser colocada nas paredes, né? Para iluminar os ambientes. Amém? Quando você estiver edificado, não tem como esconder. Quando a luz de Deus na sua vida estiver brilhando, não dá para apagar. Você chega, o ambiente é mudado. Você chega, o ambiente é transformado. Você chega, o ambiente começa a modificar porque você chegou lá. É? Não. Porque Deus em você chegou lá. O ambiente começa a mudar. Você é um condutor da glória de Deus. Você é um condutor da presença de Deus. Você é alguém que conduz a presença de Deus por onde você passa, por onde você anda, onde você está. O Espírito Santo em você, ele vai modificando o ambiente. Ele vai transformando o ambiente. Aqui nós vemos que Deus, através do Espírito Santo, encheu um homem com sabedoria para trabalho artesanal, para esculpir na madeira, para esculpir em pedra. Deus dotou aquele homem de sabedoria para isso. A Bíblia está dizendo aqui, Deus, ele quer te ungir com sabedoria para você fazer coisas extraordinárias. Há talentos, há habilidades, há capacitações, há ideias que ainda não fluíram porque o Espírito Santo não está aí. Às vezes está aí uma mágoa, um medo, uma dor. Eu quebrei, eu fali, eu errei. Não deu certo. Deus, ele quer alcançar você. Deus quer alcançar a tua história. Deus quer modificar você, mas você primeiro. É aí dentro. É aí dentro que Deus quer te reconstruir, te restaurar, te levantar. Deus, ele quer, ele pode. Pode, bispo, pode. Deus pode fazer coisas que você não faz ideia. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus pode fazer algo na tua história que você não faz ideia. Amém?
Hoje você pode estar olhando para um quadro todo borrado da tua vida. Um quadro sem nenhuma lógica. Mas se você permitir, ele vai fazer uma transformação naquela pintura. Certa vez eu vi aqueles artistas de rua. E ele pegou uma peça de cerâmica. E ele começou a colocar pingos de tinta. E cada pingo ele ia desenhando. Desenhando. Meu Deus, o que esse maluco vai fazer? Aí eu já tinha visto outros vídeos, né? Ele vai fazer a lua reluzindo na praia. Me surpreendeu aquele artista. Ele fez uma obra de arte. Tinha lua, tinha o mar, mas ele fez uma cascata. Ele fez coqueiro nas margens da cascata. E ele foi fazer, disse, meu Deus, nunca imaginei que sairia disso. E Deus começou a falar, é assim, filho. Eu pego as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu pego aqueles que não são nada aos olhos humanos e faço deles instrumentos poderosos na minha mão. Tá entendendo? Não olha para o teu passado, não olha para de onde você veio, não olha a tua condição. Olha para o Senhor Criador, para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus que faz o extraordinário, faz o incrível, faz o excepcional, para o Deus que faz o que só Ele pode fazer e ninguém consegue copiar. O diabo é um imitão, tenta copiar as coisas de Deus, mas nem perto do que Deus faz quando você se coloca na presença dEle, quando você se coloca na mão dEle, quando você se rende a Ele. O Senhor falava comigo sobre Pedro hoje pela manhã. Um homem rude, pescador, acostumado com uma vida difícil. Com certeza, homem de mãos calejadas, de puxar a rede, remar barco, limpar peixe. E esse homem tinha passado uma noite frustrante. Ele tinha contas para pagar, fornecedores para honrar, família para suprir. Não pegou nada. A Bíblia não diz o que Pedro estava sentindo naquela noite. A Bíblia não menciona para nós o que Pedro passou naquela noite. Mas eu quero dizer uma coisa, eu não preciso nem saber o que Pedro passou. Porque na manhã seguinte, chegou um homem estranho. Uma multidão acompanhava ele. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, nem energia elétrica naquela época. Mas ele era a própria sabedoria. E ele escolhe justamente um dos barcos. Porque o vento vinha do mar, né? Vem do mar. Então sopraria a voz dele para a multidão escutar. E de todos ele escolheu o barco de Pedro. Posso entrar e usar o teu barco? Claro. Talvez Pedro ia deitar o cabelo, né? Pensando o que eu vou fazer, não tenho o que fazer, não sei o que fazer. E ele ficou ali controlando o barco para a maré não levar, para as ondas não levarem. O barco ficou ali segurando o barco. A mensagem toda daquele homem, que até então para ele era um estranho. Talvez já tinha ouvido falar alguma coisa do homem que veio de Nazaré. E ao final da mensagem daquele homem, que se vira para ele e diz: volta lá para a parte mais profunda do mar e lança a rede de novo. Ele disse: mas Senhor, eu passei a noite toda trabalhando, não peguei nada, o sol já está alto, o tipo de pesca que eu faço é de rede, e rede não se pesca de dia, se pesca à noite, porque os peixes que eu pego são grandes. E eles vão desviar, porque vão enxergar a rede. Então o sol vai clarear a água, eles vão desviar. À noite é mais fácil de pescar, e porque eles não enxergam a rede. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. E ele pegou o barco e foi puxando, né? Levando lá para a parte mais profunda do lago. E quando ele chega lá, talvez eu, parafraseando,
fico imaginando Pedro olhando para ele e ele olhando para Pedro. Pedro olhando para ele e lembrando a mensagem, que a Bíblia também não conta que mensagem foi que Jesus pregou naquela manhã. E a mensagem queimando dentro de Pedro. A mensagem tocando a alma dele, o espírito dele, o que ninguém podia fazer, o que ninguém, nem o próprio irmão de Pedro havia conseguido animar o Pedro. Uma mensagem daquele homem encorajou, animou Pedro de tal maneira que fez o barco voltar para a parte profunda e jogar a rede. Agora eu fico imaginando Jesus dizendo em espírito: Pai, manda os maiores. Quero um 150 grandão aqui nessa rede hoje. E o pai dizendo: ó, lá para a rede daquele homem lá, vamos. E veio um cardume. A Bíblia vai dizer que foram 152 grandes peixes que eles pegaram naquela manhã. A rede se encheu que o barco chegou a envergar. Pedro agora apavorado, olhando para Jesus, olhando para as águas, a rede pesada, e olhando para Jesus, ele gritou para os amigos: ei, me ajuda! E veio João e Tiago, os dois barcos. A Bíblia diz que eles quase iam a pique de tanto peixe. Eles vão para a volta, para a margem de novo. Pedro então olha para ele e diz: Senhor, te afasta de mim. Eu não sou digno, eu sou um pecador. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para Pedro: Pedro, a partir de hoje, tu não vai ser mais um pescador, mas sim, tu vai ser um pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro deixou o barco, deixou as redes e seguiu ao Senhor. 3 anos andando com o Mestre, 3 anos aprendendo com Jesus dia e noite, 3 anos comendo, tomando café, almoçando, jantando, jejuando, caminhando, ouvindo, aprendendo. 3 anos. Na noite, véspera da crucificação, esse homem nega Jesus 3 vezes. O galo canta. Judas já tinha se enforcado, se matado. Pedro não fez a mesma coisa. Pedro voltou à velha vida. Pedro voltou a pescar. Pedro era um líder por natureza, gente. Líder nato. Que ele levou todo o resto com ele para pescar. Até quem não era pescador foi pescar. Mateus foi pescar. Quem não era pescador foi junto. Pedro conseguiu influenciar eles. Pedro, estando mal, ainda assim influenciava. Tem habilidades dentro de você, tem talentos dentro de você, que se você não permitir que o Espírito Santo flua através de você, o diabo vai usar esse talento para o mal. O diabo vai usar essas habilidades para o mal. O diabo está louco para te caçar e te pegar. Ele quer um vacilo teu para te derrubar. Ele quer uma brecha tua para entrar e usar essa habilidade, esse talento para o reino das trevas. Mas Deus não. Deus, ele quer te usar para o reino dele, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam curadas com o talento que tem dentro de você. Ai, bispo, eu não tentei isso. Tem habilidades aí dentro que você não faz ideia. O Senhor me mostrava que há minas de diamante dentro de pessoas. Dons, talentos, habilidades que Deus vem te lapidando desde a infância e você não está percebendo. Deus vem te lapidando desde a tua infância, te esticando, te fazendo crescer, amadurecer, você não está entendendo. Passou por momentos no namoro, no noivado, no casamento, você não está entendendo. Quebrou, faliu, pediu demissão de onde não era para pedir, fez coisas, mas é Deus querendo esticar você. Se você deixar o Espírito Santo entrar na tua vida, entrar na tua história, te transformar, você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Porque Deus chamou um homem de 75 anos de idade para começar uma grande obra e para começar uma nação
com um homem de 75 anos. Abraão. Imagina, gente. Deus não está olhando para o tempo, nem para a idade cronológica, Ele está olhando para o coração. Esse coração me quer, então eu vou. Esse coração me deseja, então eu vou. Esse coração tem fome da minha presença, então eu vou. Esse coração está faminto por mais de mim, então eu vou. Deus está olhando para o coração, queridos. Ele está ali. Tem gente que desde a mocidade Deus vem chamando, mas a pessoa vem relutando, vem fugindo e se esquivando. Mas é desde a mocidade que Deus está te chamando. É desde muito tempo que Deus vem te chamando. Para de fugir. Diga para a pessoa que está perto de você. Diga aí. Ei, fujão. Para de fugir. Está na hora de tomar uma decisão. Está na hora de tomar um posicionamento. Peguei na ferida agora, né? A culpa não é minha, é do Senhor.